Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre direções e planos cristalográficos utilizando uma ferramenta chamada índice de Miller. Esse tópico é de especial importância, principalmente porque materiais possuem propriedades anisotrópicas em alguns casos, ou seja, suas propriedades dependem da direção e dos planos da medida. Por exemplo, você pode determinar planos de clivagem de um cristal, onde seria mais fácil de cortar, de lapidar esse cristal, porque as forças de ligações seriam mais fracas. Você poderia encontrar diferentes índices de refração no material birrefringente, por exemplo. Mas antes de entrar na questão das propriedades, nós vamos falar como definimos esses planos e índices cristalográficos. Vamos começar aqui com o caso das direções. Vamos definir uma posição como a nossa origem, onde colocaremos os nossos eixos de coordenadas x, y e z. Então, a partir daí, vamos definir setas, vetores, que vamos dar direções nessa rede cristalográfica. Tá? Então, vamos pensar primeiro o caso aqui, ó, desse exemplo, onde nós temos esse vetor aqui. Como é que poderíamos dar uma orientação para que nós entendêssemos que esse vetor está representado? Sem visualizar a figura, por exemplo. Veja que no eixo x, ele corta em 0. No eixo y, ele corta no valor máximo da rede. E no z também. Então esse aqui seria a direção, o vetor direção 0, 1, 1. Veja que é representado entre colchetes quadrados, tá? E não há vírgula entre esses números que indicam as coordenadas do vetor. Sempre a base do nosso vetor vai estar na origem, ou transladada. Mas a partir da origem nós vamos desenhar essa seta. E a coordenada vai ser em relação a essa ponta aqui. Então vamos ver um exemplo outro qualquer. Por exemplo, vamos identificar essa direção. 1, 0, 0. Vamos ver como desenhamos esse vetor. Da origem, caminhamos x até o valor máximo, que é 1, e y até em 0, então ele permanece onde está, e z também 0. Então, a intersecção é nessa posição aqui, e o nosso eixo, nossa direção 1, 0, 0, está nessa posição aqui. Tá? Por exemplo, vamos desenhar esse vetor. E vamos identificar as coordenadas desse vetor, da direção. Qual é essa direção? Então veja que em x intercepta em 1, no valor máximo. Em y não intercepta, só em 0. E em z, no valor máximo, então seria máximo em 1, em x, máximo 0 em y e máximo em z. Então teríamos 1, 0, 1. Tá? Agora, vamos ver o caso onde a gente tem esse vetor aqui, ó, com uma direção negativa, representado com essa barrinha em cima do número. 1, 0, 1, por exemplo. Então, tem uma sugestão que eu dou aqui, é que você translade o seu eixo de coordenadas na direção do número negativo, mas adicionando uma unidade, na direção positiva. Então aqui, ó, como o nosso eixo negativo, o valor negativo é em x, tá? A gente faz isso para representar o vetor dentro da célula, caso contrário ele ficaria fora. Então qual é a dica? Translade 1 no eixo x e coloque um novo eixo de coordenadas ali. Nada impede que você tenha uma segunda origem. Então seria um
um y', por exemplo, um x', um z', e essa aqui passa a ser sua nova origem. Certo? Então, para representar aquele vetor, aquela direção ali, nós partiríamos da origem, como sempre, e iríamos para o valor menos 1 em x, 0 em y e 1 em z. Então, esse é o valor. Então, essa aqui é a ponta do nosso vetor, e então ligaríamos a base e a ponta, tá? E esse aqui é o nosso vetor, menos 1, 0 e 1. Fica uma dica, uma dúvida. Como expressar vetores que têm valores maiores do que uma unidade? Um vetor como esse, por exemplo. A dica que eu dou é que você reduza esse vetor a um número unitário. Então, esse cara aqui, ó, era o negativo, ficou em menos 1, 2 vezes 0, 0 e 1. Ou seja, é o mesmo vetor que a gente está representando aqui, que a gente acabou de representar. Porque esse 2 aqui simplesmente dá noção de intensidade, que não nos interessa nessa altura aqui, para definir direções e tudo. Certo? Quero chamar a atenção agora para um caso específico desse vetor aqui, ó. Como representaríamos esse vetor? Se tomarmos nossa origem antiga, poderíamos ter algum problema, ficar difícil de visualizar, mas um jeito de você visualizar mais fácil, por exemplo, esse vetor, é simplesmente introduzir uma nova origem, nada impede. Você ter uma x duas linhas, um y duas linhas, um z duas linhas, você pode pôr quantas origens você desejar, tá? E aí, esses valores são relativos, mas eles descrevem perfeitamente a direção, independente do referencial. Veja, essa direção aqui, ele alcança o x, duas linhas agora, no valor máximo, o y em 0 e z em 0, tá? Nunca vai cruzar nem o y duas linhas e nem o z duas linhas. Logo, essa direção é 1, 0, 0. Veja essa daqui. Esse vetor que a gente apresentou há pouco. É o mesmo vetor. Por isso, esses vetores fazem parte de uma família de direção 1, 0, 0. Então, por analogia, esses vetores aqui na parte superior, que apontam nessa direção, também devem fazer parte dessa família. Tá? Perfeito? Vamos ver os planos. O detalhe é que, no caso das famílias quando você está se referindo a famílias de direções, você usa esses colchetes triangulares ou sinal de maior e menor, tá? No caso dos planos, eu vou desenhar rapidinho aqui três redes cristalográficas. Então, como fizemos nos planos, nós definimos uma origem e colocamos o nosso eixo de coordenada, x, y e z. Vamos
começar aqui com o meu plano predileto, o 1, 1, 1, que é o mais simples deles. E os planos nós definimos no índice de Miller entre parênteses e sem vírgula, tá? Como no caso das direções. Então aqui basta a gente identificar onde essas orientações aqui cruzam no eixo x, y e z. E a gente vê que é no valor máximo da célula. Então basta unir os pontos e a gente vai ter o plano 1, 1, 1. Tá? Esse plano é gigantesco e vai ao infinito, é muito grande. Só que dentro da célula ele tem essa aparência triangular. Vamos continuar aqui o nosso raciocínio e identificar um segundo plano. Então definimos primeiro o nosso eixo de coordenadas. Nós queremos identificar esse plano aqui, ó. Qual seria o índice de Miller para esse plano? Agora ele intercepta o x em 1, o y em meio e não intercepta o z. Por isso vamos colocar como nem no infinito. Então para isso a gente tem que tomar o recíproco, tá? Ou seja, quem está no denominador vai para o nominador e quem está no nominador vai para o denominador. Fica 1 sobre 1, não muda nada nesse caso. Aqui fica 2 sobre 1 e aqui fica 1 sobre o infinito. Então esse plano pode ser representado como 1, 2, 0. Tá? 1, 2, 0. Entre parênteses, né? Porque é o índice de planos. Agora vamos ver mais um caso aqui. O primeiro passo é definir a origem x, y e z. Ela pode ser em qualquer lugar, onde você preferir. Tá? Agora vamos ver os planos, por exemplo, 0, 1, 0, 0. Esse plano 1, 0, 0, ele intercepta o x em 1, no valor máximo, mas não intercepta nem o y nem o z. Então, ele vai ser essa face aqui, ó, do cubo. Veja, nunca toca o y, nunca toca o z. Tá? Uma outra maneira de dizer seria 1 sobre infinito e toma o recíproco dos dois. 1 sobre 1 fica na mesma, 1 sobre infinito. Então seria 1, 0, 0. Certo? E o plano 001? O plano 01 nunca intercepta nem o x nem o y, somente o z. Por isso, ele é o topo desse cubo aqui. E por analogia, o 010 é essa face do cubo. Aqui todos devem estar entre parênteses, porque são planos e eles formam uma família de planos que só são diferentes por conta da orientação. Então a gente pode definir aqui, ó, 1, 0, 0. Só a questão do referencial que diferencia os planos. Então é a família de planos 1, 0, 0. Então com isso a gente tem uma primeira visão de como nós descrevemos as direções, os planos, e por enquanto é isso. Tá certo? Muito obrigado.